E a gente vai agora para o nosso quadro novo, Vida Saudável. Vida Saudável, oferecimento Biodiagnóstico. A Bio cuida de você. Espaço Beauty, fisioterapia, nutrição e estética. E a gente sabe que o coração é um órgão que pede cuidado, né? Responsável por bombear o sangue para o organismo e no seu sentido metafórico também está relacionado, né, à emoção. Por isso é importante pensar a saúde como um todo, com o corpo e também a mente. E o Setembro Vermelho também é uma iniciativa de conscientização para esses cuidados com a saúde cardíaca e para a prevenção também das doenças cardiovasculares. E quem vai nos ajudar com informações sobre esse assunto é o médico cardiologista Raimundo Reis, que está aqui com a gente, vai trazer mais esclarecimentos a respeito dessas doenças cardiovasculares. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Jornal de Picos. Boa tarde a você que nos prestigia nesse momento tão importante, setembro, o mês de cuidado das doenças cardiovasculares. É importante estabelecer essas metas de saúde para que você tenha realmente um processo de envelhecimento saudável. Doutor, e assim, há uma preocupação porque as doenças cardiovasculares, elas são a principal de causa de morte, não só no Brasil, como também no mundo. Então, é sempre preciso estar fazendo esse alerta para que as pessoas tenham cuidado com a saúde, não é isso? É importante estabelecer sempre um grau de espiritualidade, pensamento positivo, ter hábitos saudáveis, o autocuidado. Você está dirigindo esse processo, né? O envelhecimento é um processo inevitável. É importante que se coloque metas objetivas para que isso tenha bons frutos dentro desse processo. E assim, quais as principais doenças, né? Porque doenças cardiovasculares são várias, mas tem aquelas que mais afetam a população. Então, eu queria que o senhor falasse para quem está em casa quais essas doenças e como é que elas se manifestam, para que as pessoas saibam também identificar. As doenças cardiovasculares, elas geralmente são assintomáticas. Elas fazem parte do processo de envelhecimento crônico do organismo. É igual um carro que você compra e naturalmente você precisa de uma manutenção. Você não vai esperar o pneu do carro furar, estourar, o motor bater. O coração é da mesma forma. Ele sofre um processo de envelhecimento. E esse envelhecimento ele é acelerado por algumas doenças, como a hipertensão, a diabetes, o colesterol elevado. E hoje um dos fatores que mais atingem o coração, que é a questão da obesidade, cada vez mais frequente na nossa sociedade. E essa obesidade ela vem de um processo construtivo, os hábitos de vida, a questão da alimentação, a questão da atividade física regular, o controle do estresse, a melhora do sono, tudo isso tem impacto na saúde do coração. É por isso que a gente fala, né? É importante ter cuidado não só com a saúde do corpo, quando a gente fala a respeito da importância da atividade física, como também da mente. A questão do estresse também facilita o surgimento dessas doenças, né, doutor? O coração adora a felicidade, adora o planejamento, adora o bem-estar, estar bem consigo mesmo, ter metas objetivas com relação às expectativas que você tem das relações no trabalho, nas amizades, na construção dos seus projetos pessoais, nos seus sonhos, a organização, a gestão pessoal, tudo isso engloba na saúde cardiovascular. Esse estresse crônico também prejudica, levando a arritmias, aumento do risco de infarto súbito. E é por isso que hoje, infelizmente, o Piauí bate recordes em doenças cardiovasculares. E aí o Piauí traz para si esse processo, que é um dos processos mais abrangentes do Brasil, que é a linha de cuidados do infarto e do AVC, que vai desde a prevenção cardiovascular, quer dizer, mudar lá a obesidade na infância, o controle e o diagnóstico precoce da hipertensão no jovem, evitando que ele tenha complicações, o controle do colesterol e, obviamente, nos pacientes mais críticos, o tratamento de urgência nos hospitais. Então, tem toda essa amplitude da saúde cardiovascular. Doutor, algumas doenças, elas são diagnosticadas, né, são descobertas nos primeiros anos de vida, mas a maioria dessas doenças, elas são descobertas ao longo da vida. Ou seja, está realmente relacionada à questão do hábito, né, do estilo de vida desse paciente. É verdade. Imagine, se você tem um carro e você acelera numa velocidade maior do que você está preparado,
se você entra nas curvas com muita velocidade, o risco de complicações em dirigir esse carro é maior. A vida é da mesma forma. É importante que você tenha cautela, que você tenha respeito às suas limitações. E é claro, sempre faça sua manutenção periódica. Fazer esse controle dos hábitos, ter um retrato de como você está. É importante essa conversa, esse diálogo franco. Eu estou bem fisicamente? Eu estou preparado? Eu estou dormindo melhor? Eu estou acordando à noite com ansiedade? Eu estou tendo palpitação? Eu estou tendo eficiência no que eu faço no dia a dia, no trabalho? Minhas relações são saudáveis? Isso tudo é importante e faz parte da saúde cardiovascular. E aí, no caso de uma crise, doutor, como é que as pessoas podem identificar? Qual o sinal que a pessoa, que quem esteja próximo, possa identificar que aquela pessoa está tendo um acidente vascular cerebral? O que faz nesse momento? Tem alguma medida de primeiro socorro ou já tem que levar de imediato ao médico? Isso é um ponto muito importante e hoje nós temos a linha de cuidados do infarto e do AVC, que norteia informações para que a sociedade ela tenha esse cuidado. Primeiro ponto, nós temos ali, vamos dividir as doenças cardiovasculares graves em 2 pontos. O infarto, por exemplo. Então, geralmente são fatores de risco que estão associados ao infarto. O paciente que tem dor no peito, que já sabe que é hipertenso, que é diabético, você que já teve um irmão que teve um infarto jovem, a sua mãe tem um coração crescido ou fraco. Esse paciente, quando tem dor no peito, ele precisa ir para um hospital. Não dá para ir tomar chá, tomar medicamentos, se automedicar. É importante ir no hospital de urgência, aqui na macro-região de Picos, a referência é o Hospital Regional Justino Luiz, tem uma equipe extremamente treinada que vai realizar o eletrocardiograma, fazer essa avaliação clínica e definir se você tem um infarto. Não dá para saber se o paciente tem um infarto sem realizar o eletrocardiograma, porque a dor no peito pode ser gases, dor de coluna, a própria ansiedade, infecções respiratórias, asma, nós estamos vivendo num momento quente, esses sintomas estão voltando, pneumonias bacterianas, virais, isso tudo tem que ser feito um diagnóstico diferencial. O eletrocardiograma vai nortear o tratamento do médico, que é o trombolítico, que é o que o Hospital Regional trouxe de grande benefício. Nós somos o hospital que mais avaliou pacientes em 10 meses na linha de cuidado do AVC. Não tem nenhum estado do Piauí que avaliou tantos doentes. E o interessante, fez o tratamento e disponibiliza esse tratamento, que é o tratamento mais moderno no tratamento do infarto, que é o tratamento com trombolítico. Isso faz com que o paciente melhore os sintomas e, obviamente, volte às suas funções habituais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o AVC, que nada mais é do que uma oclusão das artérias que levam sangue para o cérebro. E o paciente vai ter um déficit neurológico agudo. O que é isso? O paciente vai ter dificuldade de fala, ele não vai conseguir abraçar o ente querido, ele não vai conseguir se locomover. Esse déficit agudo neurológico, ele tem que ser imediatamente avaliado no sistema hospitalar, porque a tomografia é muito importante nesse cenário. Se o paciente chega com esse déficit neurológico até 4 horas e meia, ele vem apresentando, doutor, esse quadro ou não? Ele aparece de repente? Isso é muito importante. Geralmente, tanto o infarto como o AVC, eles são quadros súbitos. Então, se eu esperar os sintomas se agravarem, infelizmente o benefício do tratamento com trombolíticos não vai ser possível. Porque, por exemplo... A chance de tratamento diminui. Diminui, por exemplo. No infarto, por exemplo, o paciente ele só tem benefício se ele chegar até 12 horas do início dos sintomas. No AVC, esse tempo reduz, só 4 horas e meia. Então, se o paciente for esperar esse processo acontecer, ele provavelmente vai ficar com uma sequela. No quadro do infarto, a sequela é o coração crescido. Nós tivemos o caso do Faustão agora. O coração dele cresceu, ficou fraco, teve uma síndrome de insuficiência cardíaca, que não respondeu aos tratamentos habituais e ele teve que fazer um implante. Nós recebemos aqui em Picos, por exemplo, no regional, vários pacientes que, por demorarem a serem atendidos com uma síndrome coronariana, com uma dor no peito grave, eles estão hoje na fila de transplante, pacientes jovens de 40, 50 anos. Aí, nesse caso, a demora é o principal fator de risco. No AVC, nós só temos 4 horas e meia.
E antes, esse tipo de doença, a gente observava mais em pessoas idosas e hoje cada vez mais jovens, né? Como o senhor acabou de citar, jovens estão tendo esse tipo de doença e em muitos casos vindo a óbito. Me perguntam muito isso no consultório. Por que tantos jovens estão tendo infarto, tendo AVC? Na verdade, essa incidência não mudou. Os hábitos mudaram. Como eu tenho maior proporção de pacientes obesos, a obesidade leva à hipertensão, leva à alteração no colesterol, entope as artérias do coração, aumenta o risco de aterosclerose, esse processo pode levar a eventos maiores. E aí, eu estou mais sedentário, se eu tenho mais estresse, se uma parte da sociedade voltou a fumar, que antigamente não fumava, isso aumenta o risco cardiovascular de ter AVC e infarto. Se isso está acontecendo mais frequente, é porque isso está tendo mais notoriedade, quer dizer, você tem uma maior representação, as pessoas ficam sabendo pelas redes sociais que um jovem morreu com 20 e poucos anos, mas isso sempre aconteceu, agora está acontecendo, porque infelizmente a prevenção não está sendo prioridade nos dias atuais. Então, doutor, só para finalizar a entrevista, eu queria que o senhor conversasse com as pessoas de casa justamente a questão dos hábitos saudáveis, né? A prevenção tem que ter prioridade, né? A questão da atividade física e também tem outras maneiras de prevenir essas doenças cardiovasculares, inclusive também até desacelerar um pouco, as pessoas andam muito agitadas, né, doutor, hoje? É verdade. Eu sempre falo para o coração viver muito e viver bem e bater forte na terceira idade, é importante que você tenha uma vida feliz, estar bem consigo mesmo, desacelerar, se organizar, gestão pessoal em primeiro lugar, estar bem com sua família, cuidar dos seus amigos, ofertar no trabalho alegria, o melhor para quem lhe procura, sempre com alegria e com bons resultados. Ter espiritualidade. O que é espiritualidade? É o pensamento positivo, que tudo vai dar certo e fazer acontecer. Os hábitos, eles são importantes. Regular a alimentação, comer no horário, comer devagar, né? Já tem estudos mostrando que as doenças cardiovasculares, elas se manifestam mais em quem come fast food, comidas rápidas, ultraprocessadas, enlatados. Esse é um processo. E é claro, sempre guarde um tempo do seu dia para você dormir bem e para você fazer sua atividade física regular. Ok, doutor, a gente agradece muito sua participação, né, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso quadro Vida Saudável. Parabéns pelo quadro Vida Saudável. Vida